Pessoal, videoaula 6, parte 1. Nessa videoaula a gente vai tratar da correção ou compensação do fator de potência. Na parte 1, a gente vai ver aquilo que vocês dispõem aí no material que foi entregue para vocês sobre correção ou compensação do fator de potência, que é a correção ou compensação integral do fator de potência. Depois a gente vai ver a correção ou compensação parcial, ok? Então, para que a gente veja aqui a correção ou compensação do fator de potência de forma integral, a gente está partindo de um primeiro cenário antes da correção, onde a gente tem uma carga com fator de potência relativamente baixo e que a gente deseja corrigir. Então aqui, a gente está apresentando aqui um circuitinho RL série, um circuito indutivo, um resistor, uma reatância indutiva XL. Nesse circuito vai circular essa corrente que a gente designou fasor I índice 1, o 1 está associado ao cenário antes da correção. Então, esse nosso fasor corrente I índice 1, ele vai ter um ângulo de atraso de φ1 graus em relação à tensão. Então, o ângulo negativo da corrente. Ela vai estar atrasada em relação à tensão, em função dessa carga ter natureza indutiva, ok? No diagrama fasorial, nós teríamos, então, o nosso fasor tensão V da fonte, com valor V volts, ângulo de 0 grau, porque ele é a nossa grandeza de referência. E o nosso fasor corrente I índice 1, ele vai ter uma magnitude 1 com ângulo de fase menos φ1 graus, ou seja, a corrente atrasada φ1 graus em relação à tensão. O triângulo de impedância desse cenário, ele apresenta aqui o valor da resistência do nosso resistor, como parte real ou ativa, né? E como parte imaginária ou reativa, o valor da nossa reatância indutiva XL, um ângulo mais 90 graus, né? Um imaginário positivo, mais JXL. Então, temos uma impedância com o ângulo φ1 aparecendo aqui pela segunda vez. Ele já apareceu aqui na corrente. Isso sempre vai acontecer para qualquer tipo de circuito. O ângulo φ1 vai aparecer sempre 3 vezes. Ele só vai inverter o sinal aqui na corrente. Aqui ele aparece menos φ1, na impedância ele vai aparecer mais φ1. O mesmo vai ocorrer aqui no triângulo de potências. O ângulo φ1 ele é preservado e o triângulo de potências ele vai ter a mesma orientação do triângulo de impedâncias. Razão pela qual, na fórmula do cálculo da nossa potência aparente S, nós usamos aquele operador conjugado no fasor corrente, para atender essa convenção de voltar o triângulo de potência com a mesma orientação do triângulo de impedância. Por isso que tem aquele operador conjugado na expressão de cálculo da potência aparente S e também da potência reativa Q, né? Ok? Então observem aqui que do triângulo de potência, de impedância para o triângulo de potência, o ângulo φ1 ele é preservado e esse triângulo de potência ele vai ser I ao quadrado vezes maior do que o nosso triângulo de impedância. Então, partindo de um triângulo para o outro, a gente vai estar ampliando o triângulo de potência em I ao quadrado vezes, né? Então, basta multiplicar pelo quadrado da corrente. A gente pode dizer que o nosso triângulo de potência, ele é I ao quadrado vezes maior do que o triângulo da impedância, né? Basta lembrar as fórmulas, né? P é igual a I ao quadrado vezes R. Q é igual a I ao quadrado vezes X. S é igual a I ao quadrado vezes Z. Ok? Muito bem, então nós temos esse primeiro cenário, antes da correção, com uma carga de natureza indutiva e um ângulo φ1 graus em atraso em relação à tensão, a corrente em relação à tensão. Ângulo esse que vai nos conduzir a um fator de potência baixo. O que seria esse fator de potência baixo? Primeiro, fator de potência, lembrando,
é a relação entre a potência útil e a potência total, a potência aparente S. Então, quando a gente divide P por S, a gente está dividindo o cateto adjacente por hipotenusa, que vai nos dar, como resultado, o valor do cosseno desse ângulo φ1. Ok? Então, se o fator de potência está baixo, significa que esse ângulo φ1 está relativamente alto. A gente deseja reduzir esse ângulo para que o valor do cosseno desse ângulo se aproxime da unidade, se aproxime de 1. No caso da correção integral, o nosso objetivo vai ser exatamente esse: igualar o fator de potência a 1, ou seja, levar este ângulo φ resultante para 0 grau. Então, correção integral do fator de potência, né? Nós estaremos fazendo com que o nosso circuito opere em ressonância. A gente vai eliminar a potência reativa em regime permanente, a gente vai fazer a potência reativa Q total ser nula, ser zero. Para isso, a gente vai dimensionar um elemento de compensação que opere com uma potência reativa exatamente a potência reativa igual à potência reativa do seu elemento dual. No nosso caso, a nossa carga tem natureza indutiva. Então, nós vamos dimensionar um capacitor, uma carga de natureza capacitiva, e fazer com que, estando ele conectado em paralelo com a nossa carga, então veja que o capacitor está conectado em paralelo com a carga, ele opere com uma potência reativa QC absolutamente igual à potência reativa QL. Isso vai tornar a potência reativa total a ter um valor 0 VAR. Vamos estar provocando a ressonância. Então, observem aqui no nosso diagrama, aqui, ó, sistema elétrico. Nós conectamos em paralelo o capacitor com a nossa carga. Essa carga aqui poderia estar representando, por exemplo, um motor de indução monofásico, certo? O capacitor foi conectado em paralelo para não adulterar o valor da tensão nos terminais da carga. Se nós colocássemos ele em série, ia haver uma queda de tensão no capacitor, o nosso motor não ia receber a tensão nominal. Por essa razão, a gente conecta, então, o capacitor em paralelo. Então, veja, o nosso motor, a nossa carga do cenário inicial, ela vai continuar operando com o mesmo valor de corrente I1, com ângulo φ1 em atraso em relação à tensão. Só que agora a gente vai ter uma segunda corrente, a corrente no capacitor, que estará sempre avançada, ó, o ângulo da corrente do capacitor, mais 90 graus em relação à tensão. Então, a nova corrente total do circuito, do cenário após a correção, a gente vai designar esse índice 2 para cenário após a correção. Nós teremos um fasor I2, uma magnitude I2, o ângulo de 0 grau. Por que o ângulo de 0 grau? Nós provocamos a ressonância na compensação integral. Nós eliminamos absolutamente a potência reativa Q em regime permanente. Ela se tornou nula. Isso significa, então, que a nossa nova corrente total, ela não possui uma componente reativa ou imaginária. Se a gente transformar esse fasor corrente 2 de notação polar para retangular, a gente vai obter um valor de componente real e o valor de componente imaginário vai resultar J0, ok? Então, o que a gente fez? Aqui a gente está expressando a transformação que aconteceu no nosso cenário. A gente partiu de um cenário 1, onde nós tínhamos uma potência reativa Q1, que seria o nosso QL, né? Uma potência ativa e uma aparente com ângulo φ1. Ao conectar em paralelo o nosso capacitor, com o cuidado de dimensioná-lo com uma potência reativa QC exatamente igual à potência reativa Q1 ou QL inicial, vejam que elas são de iguais magnitudes. Porém, uma é indutiva e a outra é capacitiva.
Isso vai fazer com que o nosso novo triângulo de potência no cenário 2 seja um triângulo de altura zero. Essa altura aqui vai resultar zero. Então, a nossa hipotenusa S2 caiu em cima da base P. A nossa altura Q2 do nosso novo triângulo no cenário 2, ele é zero. Um triângulo de altura zero, a hipotenusa está sobre a base. O nosso novo ângulo Φ2 é 0 grau, ok? Então vejam que nós partimos de qual premissa para a correção integral do nosso fator de potência? Nós provocamos a ressonância. Nós partimos desse passo 1. Em que consiste o passo 1? Atribuir o valor da potência reativa capacitiva, um valor exatamente igual à potência indutiva do nosso cenário inicial, a potência indutiva Q1 ou QL. Isso fez com que essas duas magnitudes ficassem absolutamente iguais e o nosso triângulo ficasse resultando com altura zero, ok? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos calcular a reatância capacitiva desse capacitor. Vamos utilizar aquela fórmula da potência. O valor da potência reativa QC é igual a V ao quadrado dividido por XC. Então aqui a gente só inverteu de lugar as variáveis. Nós conhecemos o QC e desejamos calcular o XC, ok? Da mesma forma, o terceiro passo, para o cálculo do valor da capacitância do nosso capacitor, nós vamos utilizar a equação de cálculo da reatância capacitiva XC. XC é 1 que divide 2πfc. Mais uma vez, a gente apenas inverteu aqui as nossas grandezas. Nós conhecemos o valor do XC e desejamos calcular o valor da capacitância C, ok? Então vejam que na compensação integral do fator de potência, a gente tem 3 passos aqui para dimensionamento do nosso capacitor. Partimos da premissa da ressonância, calculamos a reatância capacitiva, de posse da reatância capacitiva, dimensionamos a capacitância do nosso capacitor. É importante ressaltar aqui que quando a gente dimensiona o valor da capacitância do nosso capacitor, a gente deve trabalhar exatamente com o valor calculado. Não adianta a gente imaginar que se a gente não dispõe de um capacitor exatamente daquela magnitude, a gente vai colocar um capacitor maior e isso vai satisfazer. Não, não é verdade. Se a gente achar aqui que a capacitância deve ser uma capacitância de 50 microfarads, e a gente não tem, a gente tem um capacitor de 63 microfarads, aí a gente acha, é maior, vai satisfazer. Não, não vai satisfazer. Por quê? Na medida que a gente não trabalhar com a capacitância exatamente igual à capacitância que a gente encontrou aqui no cálculo de dimensionamento, esta potência reativa QC, ela não vai ter essa mesma magnitude. Se nós aumentarmos o valor da capacitância, achamos 50 e instalamos um capacitor de 63, essa capacitância de 63 vai tornar uma operação com uma potência reativa QC que não tem esse valor, vai ter um valor superior. Então, esta magnitude da potência reativa QC, ela se estenderia aqui para baixo, ó, e nós não obteríamos um triângulo de potência com altura zero, como esse aqui, ó. A gente ia ter um triângulo de potência com um ângulo voltado para baixo, ou seja, um fator de potência baixo, só que de natureza capacitiva. Então, o capacitor, ele tem exatamente um valor de capacitância que vai nos levar à ressonância e fazer com que esse ângulo Φ2 seja 0 grau. Se eu aumentar o valor dessa capacitância, esse triângulo começa a abrir para baixo aqui. Ok, pessoal? Então, esse tipo de situação, compensação, correção integral do fator de potência, com esses 3 passos aqui, para dimensionamento do nosso elemento de compensação, o capacitor paralelo, vocês
deverão aplicar na atividade proposta para vocês aí, atividade de número 8. Ok?